Olá, eu sou a Amanda da Amarte Atelier e hoje eu tô aqui para ensinar você a fazer esse lindo acessório, esse pingente de olho grego. É um acessório super rápido e fácil de fazer. Eu tenho certeza que você vai amar. Então, já deixa seu like e se inscreva em nosso canal. Vamos crochetar juntas? Para fazer esse pingente, nós vamos utilizar barbante 6, tá? Eu tenho aqui nessas cores, que são o Barroco 6 Marinho. E esses dois aqui são aqueles cones de barbante da Euroroma 6. Essa aqui é a cor azul royal e essa aqui é a cor azul turquesa. E vou utilizar também o Barroco cru natural, tá? Então, eu tô utilizando o barbante número 6. Você pode fazer aí na cor que você quiser. Eu que tô adotando essa temática aqui de olho grego, então eu coloquei aqui nesses tons de azul. Vamos utilizar a agulha de 3,5 mm, tesoura, agulha de tapeçaria e eu vou colocar um miçangão na cor branca aqui para finalizar o acabamento do nosso tassel, tá? Que vai ficar preso aqui no nosso pingente. Você pode utilizar aí o que você tiver ou não colocar nada também, tá? Pode colocar direto o tassel aqui na mandala de olho grego. Ou utilizar bola de madeira, entremeio, qualquer pedra que você tenha aí, não tem problema, tá? Eu peguei esse miçangão branco aqui, ok? Então tá aqui passada a nossa lista de material, vamos pro passo a passo aqui do nosso pingente lindo de olho grego. Nós vamos começar fazendo um anel mágico. Como que faz o anel, né? Coloca o fio na frente desses dois dedos, dá a volta, transpassa e segura aqui. Agora eu vou introduzir a minha agulha por baixo do primeiro fio, por cima desse que a gente cruzou. E vou fazer uma torcidinha, pego o fio que vem do novelo, faço uma corrente aqui para travar esse nó. Agora eu vou subir 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, que a gente vai precisar de 12 pontos altos aqui dentro desse círculo. Eu já tenho o primeiro, que eu simulei aqui com as correntes, vou fazer mais 11 aqui dentro. Então, 11 pontos altos. O ponto alto você dá uma laçada, introduz aqui dentro do anel, lembrando de sempre pegar os 2 fios, tá? Não adianta pegar só esse, porque depois é esse aqui que a gente vai puxar para fechar o anel. Então, eu coloco sempre a agulha pegando esses 2 fios, tá? Então, vamos repetir aqui. Ponto alto. Dou a laçada, introduzo aqui dentro do anel, laço o fio, trago ele aqui pra frente, fico com 3 alças na agulha. Agora eu laço, tiro 2, laço, tiro 2. Esse é o ponto alto para você que é iniciante. Tô fazendo aqui com bastante detalhe aqui para você não perder nada, nenhuma informação e fazer, mesmo que você seja iniciante, você vai conseguir fazer, tá? Então eu já tenho 3 aqui, né? As correntes do primeiro ponto, 2, 3, 4, 5, 11, 12. Então, tenho aqui, ó, os 12 pontos altos, contando com essas correntinhas que a gente iniciou aqui o trabalho. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, eu já posso fechar o meu anel mágico, o meu círculo mágico. É só puxar esse fio aqui e ajustar bem, tá? A gente faz assim, depois a gente vai apertando mais se tiver necessidade. Então, ó, já fiz aqui e vou mudar de cor, tá? Eu gosto de fazer, pro círculo ficar certinho, eu gosto de fazer com acabamento perfeito. Então, eu vou simular uma corrente aqui por cima dessas correntinhas que a gente subiu, tá? Então, eu vou cortar o meu fio e vou puxar ele aqui. Você pode finalizar com baixíssimo também aqui nessa segunda corrente, tá? Eu que prefiro fazer assim. Então, puxei aqui meu fio, eu venho aqui em cima da corrente, ó, nas 2 alças, onde a gente fez aqui, tá? A gente simulou as correntes e o primeiro ponto alto. Então, essas 2 alças aqui da corrente do primeiro ponto alto, e vou pegar esse fio, passar aqui por baixo, vou ajustar e volto com esse fio aqui por dentro de onde ele saiu. Então, eu viro o trabalho aqui por trás, coloco a minha agulha aqui, ó, por baixo da alça de trás e essa de cima,
A agulha vai sair aqui bem no meio da corrente. E aí eu puxo esse fio aqui para trás. Assim, eu tô simulando a minha última corrente, ó. Assim. Essa corrente aqui que a gente simulou ficou em cima das correntinhas que a gente subiu para iniciar o trabalho. E aqui, ó, a nossa primeira carreira fica bem certinha. Aqui você só ajusta para essa corrente ficar no tamanho dos outros pontos e puxa ela aqui para baixo. Como a gente vai juntar uma mandala na outra, tá? Você pode só dar o nozinho e cortar o fio, porque ela vai ficar escondida aqui dentro. Ou você faz o acabamento todo escondido aqui, se você quiser fazer uma só, tá? Eu gosto de fazer duas, porque como ele vai ficar dos dois lados, né? Você vê o lado direito aqui e você esconde o avesso dele, que tem os nós, que não é tão bonito quanto o lado direito, né? Quanto a frente do nosso trabalho. Então, eu prefiro fazer esse pingente cheinho aqui e colocar dos dois lados. Aqui, você só vai puxar esse fio aqui um pouquinho para baixo. Aí você passa por baixo de um alcinho aqui, só para descer ele aqui e encontrar com esse fiozinho aqui do início do anel mágico. Tá? Aí a gente aproveita aqui, ó, para dar mais um puxão aqui no nosso anel, antes da gente amarrar. E lembrando aqui, ó, a gente dá 2 nós, mas o primeiro nó a gente não pode apertar muito, porque senão vai deformar aqui, você vai puxar muito esse último ponto. Então aqui a gente só ajusta, depois dá um segundo nó. Se você quiser pode dar 3 de segurança, tá? Mas 2 nós estão ok. Aí esse segundo a gente aperta bem. E aí o que eu falei, se você não quiser fazer duplo, né, um na frente e outro colado atrás, você esconde aqui o fio e corta depois a pontinha. Como eu vou esconder, quer dizer, como eu vou fazer 2, eu vou só cortar aqui e tá feito. Agora eu vou pegar outra cor. Eu vou pegar aqui agora o nosso azul turquesa. Como o meu círculo aqui, a minha primeira carreira tá toda fechadinha, eu posso colocar minha agulha em qualquer corrente. Então eu vou colocar aqui a agulha, ó, embaixo das 2 correntes de qualquer ponto. Vou puxar o fio, fazer uma corrente só aqui, tá? Agora a gente vai trabalhar com um ponto meio alto. Então, para cada ponto alto que eu tenho aqui, eu vou fazer 2 pontos meio alto. Como que é o ponto meio alto, Amanda? Não sei, sou iniciante, me ensina. Vamos lá. Laça o fio da mesma forma do ponto alto, introduz aqui, puxa o fio de trás para frente, fiquei com as 3 alças, igual no ponto alto. Só que ao invés de tirar em 2 etapas, eu vou laçar o fio e tirar aqui tudo de uma vez. Então, ó, agora eu tô no segundo ponto aqui, dentro do mesmo ponto de base. Fiz o meu ponto meio alto. Agora eu vou pro ponto seguinte e vou fazer mais 2 pontos meio alto. 1, 2. Próximo ponto de base, mais 2. Então, para cada ponto de base que eu tenho aqui, na segunda carreira, eu vou fazer 2 pontos meio alto. E assim você vai seguir até o final da carreira. 2 pontos meio alto para cada ponto de base, até chegar lá no final. E a gente vai finalizar da mesma forma como a gente fez na primeira carreira, onde a gente tem aqui o azul marinho. Vou trabalhar aqui o meu último ponto de base com 2 pontos meio alto. Ó, finalizei. Lembra que aqui eu só subi uma corrente para começar? Meu primeiro ponto, na verdade, é esse segundo. Então, agora eu vou fazer da mesma forma. Posso já cortar o meu fio, deixando pelo menos 15 centímetros. Aí, vou tirar ele todo aqui. Venho aqui, ó. Aqui foi só a correntinha que a gente começou. Aqui o primeiro ponto, que é o segundo desses 2 aqui.
venho com a agulha aqui por baixo, passo o fio e volto aqui, ó, para onde a gente começou. Então, eu venho aqui por trás, coloco a minha agulha vai sair bem no meio da corrente. Aí, eu puxo o fio lá pra trás, da mesma forma como a gente fez no marinho, ó. E aqui, ó, fiz o meu acabamento perfeito. Simulei a correntinha aqui em cima de onde a gente começou o trabalho, tá? Aqui, agora, a gente só dá 2 nozinhos e tá finalizada a segunda carreira, que é na cor turquesa. Aqui a gente só ajusta aqui o primeiro nozinho, não pode puxar muito, senão eu vou diminuir aqui o tamanho da corrente. Então, eu só ajusto no segundo nó, aí a gente dá aquela apertadinha boa. Então, tá feita aqui a segunda carreira. Agora, eu posso esconder o fio, ou, como eu vou fazer vou fazer um sanduíche de mandala, de olho grego, eu só cortei aqui, não tem problema meu nó ficar aqui assim aparecendo, tá? Agora, a gente vai pegar o barroco branco ou cru, natural, o que você tiver aí, o barbante. E usa muito pouquinho, ó. Eu tenho aqui um restinho de rolo e nem vou usar quase nada. É muito pouquinho mesmo que gasto aqui. Vou gastar só um pouquinho mais aqui do Royal, porque a gente vai fazer o pingente, né, tassel aqui Royal, e o contorno também que é maior. Mas o resto, nossa, usa muito pouquinho. Então aqui vou fazer da mesma forma. Eu posso... Como eu tenho o acabamento perfeito, eu não tenho início nem final, então eu posso colocar a minha agulha em qualquer ponto, tá? Então, coloquei aqui no primeiro de uma duplinha, coloquei aqui e vou puxar meu fio aqui e fazer só uma corrente para travar aqui o ponto e iniciar o trabalho. Esse ponto aqui que a gente tá fazendo, a gente vai finalizar ele no acabamento perfeito, tá? Então, aqui, a gente só vai mudar um pouquinho, porque eu vou trabalhar 2 juntos, 2 pontos no mesmo ponto de base e um ponto sozinho. 2 pontos no mesmo ponto de base e um ponto sozinho. 2 no mesmo ponto de base e um ponto sozinho, tá? Então, aqui, tanto faz você começar com 1 ou com 2. Como eu tô com a correntinha aqui, eu já vou fazer logo um outro nesse mesmo ponto de base. Lembrando que ainda é o meio alto. Eu só fiz ponto alto aqui nesse miolinho marinho. O resto é tudo ponto meio alto, tá? Então, aqui, fiz um outro ponto meio alto. Então, eu tenho 2, né? Porque aqui é o início que a gente vai fazer só no final, lá o fechamento. Então, já tenho 2 pontos aqui. Nesse próximo aqui, eu vou fazer um ponto sozinho. Então, nesse próximo, eu faço 2 juntos. No ponto seguinte, um meio alto sozinho. 2 meio alto juntos. Um meio alto sozinho. E assim você vai até o final da carreira e finaliza da mesma forma como a gente fez as outras. Corta o fio, passa aqui, ó, por baixo das 2 alcinhas dessa primeira corrente que a gente fez desse ponto meio alto e faz o acabamento perfeito lá pra trás. Então, não tem mistério. É só você alternar aqui, porque como a gente está trabalhando com uma base circular, a gente tem que ir fazendo aumento. Então, na primeira eu fiz 12, na segunda eu fiz 24. Eu fiz um aumento em cada ponto. Então, eu fiz 2, 2, 2, 2, 2. Agora, eu vou aumentar mais 12. Então, 12, 24, 36. Eu tenho que ter 36 pontos nessa terceira carreira. Então, para isso, a gente faz um aumento aqui num ponto, o outro não. Um com aumento, outro não. Por isso que a gente faz assim, ó, um ponto sozinho e 2 juntos. De forma bem simples, na nossa regrinha aqui de base circular. E você vai fazer até o final da carreira e depois faz o acabamento da mesma forma que a gente fez anterior, tá bom? Vou seguir aqui a minha e volto já para a última troca de cor. Fiz aqui já a minha terceira carreira, já fiz também aqui o acabamento da mesma forma, né? A finalização, fechamento, a finalização. Agora eu vou fazer a última carreira no Royal. Vou pegar aqui, ó, da mesma forma, por baixo de 2 alcinhas, faço aqui uma corrente para travar o primeiro ponto. Agora aqui, a gente também precisa fazer o aumento, só que eu vou alternar o aumento.
Então, lembra que a gente fez 2 juntos e 1 sozinho? Agora eu vou fazer 2 sozinhos e 2 juntos. Então, eu vou fazer, onde eu tenho os 2 pontos juntos, eu vou fazer ponto sozinho. Meio alto ainda, tá, pessoal? Onde eu tenho meu ponto sozinho, eu vou fazer os 2 pontos juntos. Esse é o padrão da quarta carreira. Então, agora eu tenho aqui aqueles 2 pontos juntos que a gente fez na carreira anterior. Eu vou fazer um ponto sozinho em cada ponto desse aqui. Nesse ponto sozinho, eu vou fazer os 2 juntos, que é onde eu tô colocando o meu aumento. Agora que eu tenho os 2 juntos, vou fazer um ponto sozinho, em cima de um ponto de base, em cima do outro, o outro ponto sozinho. Tenho ponto sozinho, vou fazer aqui os 2 pontos juntos. E assim você vai seguir até o final da carreira, nesse padrão. Só que a gente vai alterar um pouquinho na hora do fechamento, porque aí a gente vai fazer uma carreira para juntar um lado no outro, tá? Então, eu vou só seguir aqui com o padrão de 2 juntos e 2 sozinhos, até eu chegar ali no final, e já volto com vocês pra gente fazer o fechamento aqui da nossa mandala, do nosso olho grego. Cheguei aqui ao final, e nessa última carreira aqui, a gente vai fazer o fechamento diferente. Eu vou alongar um pouquinho aqui o meu fio, venho aqui por baixo das 2 alças do primeiro meio alto que a gente fez, né? Porque a gente simulou aqui só essa correntinha, agora que a gente vai fechar o ponto aqui em cima dela. Então, alonguei o fio, agora eu pego esse fio, jogo ele aqui lá pra trás. Fiquei aqui, ó, com as 2 correntes, simulando aqui o último ponto. Então, eu vou colocar minha agulha aqui por baixo dessas 2 alças que a gente levou lá pra trás e volto com o fio pra minha agulha. E agora eu ajusto o fio para essas alcinhas aqui ficarem no mesmo tamanho das correntes que a gente trabalhou aqui no ponto. Então, ajusto, laço o fio agora e puxo ele, deixando ele aqui pra frente. Tá? Que agora a gente vai trabalhar com baixíssimo aqui pela frente, já fechando aqui o nosso olho grego, a nossa mandala. Eu vou colocar um enchimento aqui dentro. Você pode só fechar um lado com o outro, tá? Ou você pode fazer ele gordinho. Então, você pode colocar retalho de tecido, restinhos de fio, pode colocar o que você quiser aqui dentro, até mesmo, ó, esses disquinhos de tirar maquiagem, bolinhas de algodão, tá? Então, vou pegar aqui, ó, pra ficar gordinho, peguei uma bolinha de algodão, abri a bolinha, tô colocando ela aqui assim, um disquinho em cima, fiz um sanduíche da bolinha, coloquei um disquinho de remover maquiagem em cima, outro embaixo, e a bolinha de algodão aberta dobrada aqui no meio. Vou colocar aqui, ó, bem no meinho. E agora, a gente vai fechar um disco no outro, tá? Um olho grego no outro. Então, aqui, ó, eu já puxei aqui o primeiro ponto, agora eu venho aqui, ó, por baixo da alcinha de um lado e por baixo das 2 alcinhas do outro, faço aqui o ponto baixíssimo. Então, faço aqui o meu sanduíche, passo o meu baixíssimo aqui, ó, pegando as 4 alças das correntes, as 2 do disco da frente e as 2 do disco de trás. Laço o fio, faço o baixíssimo aqui pela frente. Assim a gente vai fechando nosso olho grego por toda a circunferência. Se você quiser, até pode fazer com ponto baixo, só que ele vai ficar muito grande. Como eu não quero ele tão grande, eu tô fazendo com baixíssimo aqui pela frente.
Então, eu passo aqui pelas duas alças da mandala da frente e as duas alças da mandala de trás. Puxo tudo e faço baixíssimo aqui na frente. Então, vamos seguir assim, contornando todo o olho grego. E aí a gente faz o fechamento. Finalizei aqui todo o contorno com baixíssimo. Aí eu venho, inclusive aqui no primeiro ponto que a gente fez, eu vou introduzir aqui. Vou fazer mais um baixíssimo. E agora eu faço uma corrente. E começo a subir um cordão de correntes. E aí o tamanho é você que vai definir. Se você quer uma alcinha mais curta ou mais longa. Tá? Você vai só fazer um cordão de correntes. Se você quiser ele curtinho assim, aqui eu tenho, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 correntes. Tá? Se você quiser uma alcinha curta, você faz aqui as 20 correntes. Se você quiser mais longa, como eu vou prender na bolsa, eu vou fazer mais longa, tá? Eu vou fazer 40 correntes. Então, vou fazer mais correntes aqui. Deixa eu ver em centímetro quanto que tem aqui. Aqui já tá o suficiente pra mim. Então, aqui eu tenho em centímetros 25 centímetros de corrente, tá? Então, aqui, acerta a sua corrente pra ela não ficar torcida. Então, eu vou cortar o fio, vou só prender na corrente mesmo, tá? Vou acertar minha corrente pra ela ficar aqui toda de frente. Venho aqui nessa primeira corrente que a gente fez. Peguei só uma alcinha do baixíssimo pra gente passar aqui por dentro. Agora sim eu finalizo aqui a corrente. Pronto. E aí eu posso cortar o fio. Puxo ele aqui, todo pra frente. E vou jogar ele aqui pra trás. Posso pegar a agulha de tapeçaria também pra ajudar. Que a gente vai ter que esconder ele aqui dentro. Então, eu vou passar, ó, aqui. Só pra gente travar aqui, ó. Aí, agora eu vou fazer um acabamento aqui por dentro. Pra gente poder esconder esse fio aqui. Então, eu andei uns pontinhos aqui. Vou pegar uma alcinha dessas que tá mais escondida aqui pra baixo, só pra fazer um nozinho. Então, eu fiz aqui uma alcinha, passei a minha agulha por dentro e puxo pra gente dar um nozinho aqui. Pronto, puxo bem. Agora eu venho com esse fio aqui assim por dentro. Passo por alguns pontos. Agora eu posso cortar o excesso de fio, que ele tá bem escondidinho aqui. Pronto, cortei bem rentinho aqui, ó. E ficou o acabamento invisível. Então, tá aqui a parte de cima do meu pingente.
Agora a gente vai fazer um tassel para colocar aqui embaixo. Então, eu vou colocar um tassel de 15 a 20 centímetros. Então, vou cortar pedaços de fio de 40 centímetros, tá? Para ficar um tassel bem longo, eu vou cortar 40 centímetros. Então, vou pegar aqui o fio royal, tá? Vou medir e vou cortar aqui uns 20 pedaços de 40 centímetros. Pronto, cortei, medi aqui 41, 42, para passar um pouquinho, que depois a gente ainda corta as pontas irregulares. Vou colocar aqui agora, como é um pingente grande, eu vou colocar ele mais gordinho, tá? Mas você fica à vontade aí para colocar a quantidade de fios da sua preferência. Vou cortar aqui os meus fios. Então, tá bem gordinho aqui. Até porque a gente ainda vai dobrar, tá? Então, ele vai ficar bem gordinho. Se você quiser mais gordo ou mais fino, aí você ajusta com a medida da sua preferência. Tem 25 pedaços de fio de 42 centímetros, tá? Agora eu vou pegar um outro fio maior, que tenha aqui uns 60 centímetros, mais ou menos. Esse pedaço aqui, a gente vai dobrar e vai prender aqui. Então, eu vou pegar exatamente o meinho aqui, ó. Tá? Exatamente o meinho aqui. Vou passar esses fios aqui por dentro. Então, vou pegar aqui 2 alças, pelo menos. Dobrei, puxei o fio aqui. Passei por dentro. Ó, fiz a alcinha. Agora eu vou passar as pernas por dentro dessa alça. Puxei aqui para prender o meu fio, tá? Ele tá bem retinho aqui, na base aqui embaixo. Agora, antes de eu prender aqui no tassel, eu vou passar a miçanga. Então, deixa eu pegar uma agulha aqui um pouquinho mais fina. Acho até que essa entra. Não, a de 3,5 não entra. Então, eu peguei uma agulha mais fina para passar aqui os meus fios pela miçanga. Tá? Posicionei a miçanga aqui, ó. Aí, agora, uma perna fica por cima, outra perna fica por baixo aqui, pra gente amarrar todos os cordões do tassel já direto aqui. A gente garante que ele tá centralizado. Coloca assim ao meio, mede, tá bem centralizado, tá bem no meinho. E agora eu vou dar 3 nós aqui por baixo, ó. O primeiro eu ajusto bem. O segundo e o terceiro eu posso caprichar no apertão. Bem apertadão. Pronto. Tá aqui. Colocado aqui a miçanga. Agora a gente vai fazer a amarração aqui para juntar todos os fios. Então, eu vou pegar aqui mais ou menos 1 metro, tá? Mais um cordão aqui de mais ou menos 1 metro. Pra gente fazer a amarração. Então, vamos lá. Arruma bem aqui os seus fios. Pega a ponta, coloca a ponta pra cima. Mais ou menos uns 15 centímetros a 20 pra cima. Tô fazendo aqui um E invertido. Vou fazer uma alcinha. E agora, essa ponta maior, eu começo a enrolar aqui. Em volta de todos os fiozinhos de barbante que a gente cortou. Agora eu vou apertando bem aqui, para garantir que o nosso tassel não vai soltar, né? Que os nossos fios não vão soltar. Então, eu dou aqui agora umas 8 voltas e vou ajustando. Eu começo de cima e vou descendo, ó. Eu tô descendo agora, enrolando e descendo um pouco. Aperto. Já dei aqui bastante volta. Dá só a última volta aqui embaixo. Pronto. Agora eu já posso preparar para o nó. Como que eu vou dar o nó? Eu vou pegar aqui essa alça que a gente deixou,
e a ponta final, que a gente fez as amarrações, passa essa ponta aqui por dentro da alça, seguro aqui com esses 2 dedos, e agora eu vou puxar a perninha que a gente deixou inicialmente para cima, que ele vai fazer o nó aqui, ó, por baixo de todas as voltas que a gente fez. Aqui, ó, eu dou um apertãozinho e o nó tá dado aqui por baixo dessas voltas, tá? Agora eu vou só pegar essa ponta aqui, vou colocar minha agulha por trás, para ela sair aqui na frente. Vou puxar essa ponta de frente para trás. Agora eu puxo ela de baixo para cima. Coloco aqui a agulha por baixo dos fiozinhos, aqui pelo meio. Vou pegar uma agulha mais fina. Pronto, peguei uma agulha 3, a outra era 2, ficou muito fina. Peguei a agulha 3, passei ela aqui, ó, de baixo para cima, onde estava saindo aqui o fio. Agora eu puxo esse fio aqui para baixo. Pronto. Fio puxado, nó tá bem preso. Tá? Aqui a gente só arruma, aqui se tiver algum fio mais frouxinho ou mais apertado, a gente arruma, como esses aqui de trás, ó. A gente dá uns puxõezinhos aqui, eles vão arrumando, tá? Agora, o que eu vou fazer? Pentei, arruma bem aqui, e agora a gente só corta. Pega uma tesoura boa e corta as pontas aqui, ó, pra ficarem os fios todos do mesmo tamanho. Mas a gente pentei aqui pra ver se ficou algum maior. Acho que ficou, porque tinha um duplo ali. Não, tá direitinho. Então, tá aqui, gente, olha. Tassel finalizado. Pingente, né? Tassel preso aqui na ponta do pingente. Fizemos esse lindo pingente de olho grego, tá? Frente e verso, tá? Pra ele ficar com um acabamento perfeito. E agora você pode pendurar na porta, num armário, no retrovisor do carro, numa bolsa, no que você quiser, tá? Eu vou colocar aqui numa bolsa que eu fiz, pra vocês verem como que ficou lindo. Vou mostrar aqui ele pra vocês. Antes de finalizar, eu vou medir pra vocês verem a medida aqui, final do tassel. Ele ficou medindo 9,5 centímetros, tá? Aqui, contando com a parte do tassel, ele tem no total 29 centímetros, tá? Daqui do início até a ponta do tassel. 29 centímetros e 9 na circunferência, no diâmetro aqui do nosso olho grego, tá bom? Ficou medindo 11, 12 centímetros aqui assim, tá? Então, ele tem, na verdade, ele tem 22, não é 40 centímetros, foram 40 correntes que eu coloquei. Deixa eu medir de novo para confirmar. 12 centímetros aqui, tá? 12, então ficou 24, medida de 24 no cordão, 12 porque a gente dobrou ele, tá? Então tá aqui, resultado final do nosso pingente de olho grego, e vou mostrar agora para vocês ele na bolsa, para vocês verem que detalhe extra que dá na nossa peça. Aqui está, pessoal, o resultado final da nossa peça, o nosso pingente lindo de olho grego, que eu coloquei já nessa bolsa que eu fiz. Coloquei para mostrar para vocês aqui como que ele fica lindo na peça, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amo fazer esses acessórios, tudo que dá um detalhe extra aqui para as nossas bolsas, para as nossas peças. Eu amo fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixem seu like para engajar o nosso canal. E se você ainda não é inscrita, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nada que acontece aqui no canal. Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.